baseado na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, do versículo 3 ao 11, por tema encorajamento e conforto no nosso culto matutino. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve é um breve esboço que o apóstolo Paulo dá, essas ideias de riquezas e do calor que ele vai trazer dessa notável epístola, e falando qual é o principal objetivo do apóstolo Paulo ao escrever, foi de vindicar a sua autoridade, apostólica, especialmente em vista do fato de que a igreja de Corinto, ela foi invadida por falsos apóstolos. Então o apóstolo Paulo, ele vai escrever essa carta para alertar, para vindicar esta igreja contra esses falsos apóstolos que tentam solapar e que procuram solapar a autoridade do apóstolo Paulo e de desviar a igreja de Corinto do verdadeiro evangelho de Cristo que eles haviam recebido. A igreja de Corinto havia recebido o verdadeiro evangelho, mas esses falsos apóstolos não só queriam tirar toda a autoridade do apóstolo Paulo, como também queriam tirar a verdade do evangelho desta igreja. Da mesma forma, não é diferente. Nós vivemos esse tempo de falsos profetas, de falsos líderes que adentram as igrejas e conduzem igrejas, desviando o povo do verdadeiro evangelho, ensinando o povo a caminhos errados, tornando o povo ainda mais idólatra, tornando o povo ainda mais egoísta, tornando o povo ainda mais egocêntrico, tornando o povo ainda mais rebelde, tornando o povo ainda mais com senso de justiça, achando que Deus é obrigado, que Jesus é obrigado de dar tudo aquilo que eles querem. Esses falsos profetas estão nos nossos dias no contemporaneismo da igreja. Eles estão aí, eles estão por aí, falando em nome de Deus, falando em nome de Jesus, mas que o seu fundamento é completamente ao contrário do verdadeiro evangelho. E sendo assim, o apóstolo Paulo não é diferente. Ele vai iniciar essa carta tratando dessas ações de graça e falando desse conforto divino. E eu quero compartilhar com vocês isso, porque ele vai iniciar, é interessante como ele inicia aqui. Primeiro, no versículo 3, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Não é de partes, mas é de toda consolação. Bendito seja o nosso Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. O apóstolo, ele inicia esse primeiro versículo falando dessa totalidade, desta supremacia, no que se trata da misericórdia, no que se trata da consolação. E é interessante que no versículo 4 ele vai dizer que é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ele mostra aqui que nós recebemos da parte de Deus esta consolação, e esta consolação a nós, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, é que nós, através de Jesus Cristo também, da mesma forma que nós somos consolados, nós também, o nosso dever é que nós alcancemos as pessoas também com esta consolação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Não uma parte, não uma partícula, não é um terço, mas é para que nós venhamos consolar qualquer um que está em angústia. Esse é o nosso papel, esse é o principal.
do nosso papel, é consolar aqueles que estão angustiados. Então a nossa vida, ela deve ser extremamente uma vida missionária. É uma vida que eu não preciso receber os títulos, mas é uma vida que eu preciso exercitar. E um desses exercícios que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto: vocês estão recebendo a consolação, e Deus está nos confortando em toda a nossa tribulação. Para o quê? Ele nos supre diante das nossas tribulações, Ele nos conduz, Ele nos ajuda a carregar a cruz, mas nisso tem um propósito e um objetivo. Ele nesta consolação, diante das tribulações, Ele também ao mesmo tempo está nos dando capacidade, está nos dando condições para podermos alcançar pessoas aflitas, angustiadas, oprimidas com esta consolação. Esta consolação não vem de vós, mas vem do próprio Senhor. Como acontecerá isso, irmão Christian? Deus usará a tua vida se você crer. Deus usará a tua boca, e Deus colocará palavras na tua boca para consolar aquele que está desesperado, para consolar aquele que está oprimido, para consolar aquele que está angustiado e sem esperança. Então o apóstolo Paulo diz que primeiro o Senhor nos consola para alcançarmos vidas, para nos alcançar oprimidos. E há um grande papel aqui, é consolar com as verdades que eles haviam aprendido acerca do Evangelho. Ele nos dará a palavra de Deus à nossa boca, ao nosso coração, e consolaremos essas pessoas segundo a Escritura. Nós não vamos iludir essas pessoas, nós não vamos enfeitar pavão, nós não vamos levar ela a acreditar em coisas que não irão acontecer, que Deus não falou. Mas se nós confiarmos na palavra de Deus que fomos instruídos, a palavra de Deus que nos salvou através de Jesus Cristo, é ela que nos garante isso. Então Deus colocará em nosso coração a palavra dele, na nossa boca. Então conduziremos as pessoas segundo a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus. Mas ele vai continuar dizendo no versículo 5, olha comigo: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida, não é pouca, em grande medida, a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Olha que coisa riquíssima que ele está dizendo. Você não recebe pouca consolação. Ele está dizendo: assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, houve um grande sofrimento, assim também a nossa consolação, por causa deste grande sofrimento de Cristo, a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Meu irmão, então você está cheio, transbordante da consolação de Cristo. Está aí com você, sim, está comigo, está com você. Por causa de quê? Por causa deste grande sofrimento, por causa desta grande medida de sofrimento de Cristo. Todos nós conhecemos o Evangelho, e todos nós conhecemos o caminho do sofrimento de Cristo, e o quanto Ele sofreu, e isso nos proporcionou também a nosso favor, também, assim também a nossa consolação, esse transbordar por causa desse sofrimento de Cristo. Nós estamos transbordando, é como se você enchesse o copo e caísse, derramasse para fora. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que a morte, que o sofrimento de Cristo nos proporcionou esse transbordar de consolação. Então não tenha medo, não fique inseguro. Abra a tua boca e o Espírito Santo encherá
Ele encherá o teu coração. Nesse final de ano, nesse Natal, talvez você vai se reunir com a sua família, e talvez pessoas da sua família não são cristãs. Aproveite essa oportunidade, que você está cheio e transbordante dessa consolação que você tem recebido ao longo dos anos da parte de Deus. Transmita, compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus amigos. Aproveite esta oportunidade de reunião que vocês tiverem. Aproveite essa oportunidade de uma ligação, de uma mensagem no WhatsApp, e demonstre isso, transmita isso, porque Deus te encheu, te capacitou com toda a consolação. O apóstolo Paulo está trazendo aqui encorajamento e conforto diante das tribulações, diante das perseguições. O que o apóstolo Paulo está fazendo é trazendo encorajamento e conforto. Ele está encorajando, ele está dizendo: vocês estão cheios de toda a consolação, vocês estão transbordantes de toda a consolação, apesar do sofrimento da tribulação. Mas eu quero dizer uma coisa para você: há alguém que sofreu uma medida muito grande para que vocês hoje recebessem o transbordar da consolação e do conforto. Isso veio por causa da morte de Cristo Jesus e por causa do Pai das misericórdias, que é Deus. Porque Ele é o Pai das misericórdias, porque Ele enviou o seu único Filho, Cristo Jesus, para morrer por nós pecadores. Coisa linda. Mas ele continua dizendo, olha comigo, versículo 6: mas se somos atribulados é para o vosso conforto. Mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então esse sofrimento, ele é eficaz a nós. O apóstolo Paulo está dizendo que o nosso sofrimento é para o nosso próprio bem. O nosso sofrimento vai gerar, então, que nós venhamos suportar com paciência os sofrimentos, os mesmos sofrimentos que o apóstolo Paulo está passando. Essa palavra do apóstolo Paulo ao mundo secular é um absurdo. Como é que você vai me dizer que os sofrimentos da vida vai me trazer, vai gerar paciência? Mas o apóstolo está trazendo aqui um encorajamento. Ele vai dizer: mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. Na carta de Romanos, o apóstolo Paulo está dizendo que da mesma forma que Cristo padeceu e sofreu, assim importa também que os seus filhos padeçam e sofram, e no final alcançarão a coroa incorruptível. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é nada mais, nada menos do que nós padeceremos tribulações. É isso que ele está dizendo, que nós sofreremos tribulações. Mas ele está dizendo que isso é para o nosso conforto e consolação. Irmão, então você não deve ficar triste, você então não deve ficar desesperado, você deve jubilar. Por quê? Porque você está trazendo também no teu corpo as tribulações, e a perseguição e a tribulação está dizendo a você: você está no caminho certo, você está percorrendo o caminho de Cristo. Ele está dizendo: se somos tribulados é para o nosso conforto, para o vosso conforto e salvação. E se somos confortados, ele disse lá no início, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então isso vai gerar paciência. E daí está a grande questão das pessoas perguntarem: como é que você aguenta essas coisas? Como é que você suporta? É por causa desse conforto e desse encorajamento. É de saber que eu estou vivendo e seguindo o Evangelho de Jesus Cristo, e que isso implica tribulações, perseguições, calúnias, defamações e tudo aquilo que atingiram e perseguiram a Cristo Jesus, isso também acontecerá a mim. Jesus disse: assim também como me odiaram, odiarão a vós também.
Assim como me perseguiram, perseguirão a vós também. Assim como levantaram falso testemunho e calúnia, levantarão contra vós também. Mas todo aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é tomar também os sofrimentos para si. E o apóstolo Paulo está dizendo: esses falsos apóstolos que estão tentando solapar a igreja de Cristo, estão tentando desvirtuar vocês da verdade do evangelho, contando fábulas e mentiras. Mas eu quero que vocês voltem para o evangelho que eu preguei a vocês, que eu ensinei a vocês, e permaneçam nesse evangelho. Nesse evangelho haverá tribulação, mas há um conforto da parte de Deus, há consolação. Mas espera mais um pouco, e esse conforto vai gerar dentro de vós riqueza de paciência. Então, quando você pensar que vai desistir, é onde você terá mais paciência para suportar as tribulações e angústias da vida. Gera paciência. O versículo 7 ele vai dizer: a nossa esperança a respeito de vós está firme. O apóstolo Paulo dizendo: eu estou firme em vós. A minha esperança é em vós, na firmeza do evangelho, a qual eu preguei a vocês. A minha esperança está firme. Eu creio, eu confirmo nas minhas palavras a vossa permanência no evangelho. Ele diz: sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Estou firme em vocês. E como é bom quando um líder ele percebe que a igreja está firme no evangelho. Como o líder se agrada e se alegra e jubila quando ele percebe que as ovelhinhas de Cristo estão firmes no evangelho, que além das tribulações e da angústia, a nossa esperança como líderes e apacentador de ovelhas de Cristo é que as ovelhinhas estejam firmes no evangelho, naquilo que elas estão sendo ensinadas e alimentadas. Essa é a esperança de todo líder que preza pelo evangelho. E não é diferente com o apóstolo Paulo. A esperança dele, eu tenho esperança, ele diz: a nossa esperança a respeito de vós está firme. Está firme. Eu conheço vocês, eu sei quem é vocês, eu sei qual é a firmeza de vocês. Lembrando, apesar dos falsos apóstolos, profetas, eu sei qual é a firmeza de vocês. Comigo, versículo 8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Já estou concluindo. Olha o que ele está dizendo: eu não quero que vocês ignorem, eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio. E essa tribulação que sobreveio a eles chegou ao ponto deles quererem desistir da própria vida. Não é de Cristo, mas da própria vida. Lembra que eu disse no início que às vezes dá vontade de pedir para Jesus: Jesus, me leva que eu não aguento mais, de tanta luta, de tanta tribulação. Quem é aqui entre nós, começando por mim, que já não pediu para Jesus: Jesus, me leva que eu não aguento mais? Quem é de nós? Eu sou um deles. O apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa. O apóstolo Paulo está dizendo: nós já pensamos em desistir da própria vida, por causa das tribulações que nos sobreveio na Ásia. Esses sentimentos baterá no nosso coração e baterá forte. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que antes que bata esse sentimento, a consolação, o conforto, o encorajamento da parte de Deus, da palavra de Deus, esse encorajamento nós temos sim. Aí sim nós temos que tomar posse da promessa da palavra de Deus, porque está em nós, e o Senhor, o Pai da misericórdia, Cristo Jesus, nos enche de toda a consolação. Então nós respiramos bem forte, levantamos a cabeça e continuaremos a nossa jornada, e continuaremos carregando a nossa cruz, porque Cristo nos ajuda a carregar a cruz. E não importa qual seja o sofrimento, você vai passar por essa fase assim, querer desistir, querer parar, querer deixar de viver, querer que Cristo volte, que Cristo soe a trombeta. Mas logo após você se dará conta que fará como um salmista. O salmista começa lamentando, mas no final o salmista dizendo: mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o Senhor vai agir, eu sei, então eu vou glorificar a Deus, porque o Senhor fará alguma coisa. É assim que vai acontecer conosco, para a glória de Deus. Versículo 9, ele diz:
Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Nós já passamos por ameaça de morte. Para quê? Qual é o propósito? Para que nós não venhamos confiar em nós mesmos, mas sim no Deus que ressuscita os mortos. A gente também vai passar por esse momento. Medo do quê? Da morte. É interessante essa frase do apóstolo Paulo, porque ele dá a entender que ele está querendo mostrar a nossa fragilidade humana. Ele está dizendo: nós não somos invencíveis. Por que Deus está? Por que ele falou? Por que ele disse isso? É para que a gente se lembre sempre a nossa fragilidade humana. É para que a gente se lembre sempre que nós não podemos, nós não somos o dono do amanhã. Olha o que ele diz, eu vou repetir: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Essa sentença de morte é a morte eterna mesmo, a condenação. Por causa do quê? Por causa do pecado. Aí ele diz para quê? Para nós não confiarmos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita mortos. Então não confia na força do seu braço, então não confia no seu intelecto, na sua inteligência, porque é o Senhor que nos ressuscita. É Ele que dá vida, é Ele que tira a vida. E Ele vai dizer, versículo 10: o qual nos livrou, olha aqui, e Ele também da morte, dos perigos de morte que passou, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte. Aí Ele vai falar dessa morte eterna, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Eu só não fui livre da morte literalmente física, mas também Ele nos livrará de tão grande morte. Ele está falando da morte depois dessa vida, e Ele está falando da condenação eterna. O Senhor livrou. E aí Ele vai dizer, versículo 11: ajudando-nos também vós. Aí Ele vai pedir ajuda: ajudando-nos também vós, com vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças ao nosso respeito. A muitos sejam dados graças ao nosso respeito em meio à nossa tribulação. É isso que Ele está dizendo aqui. Pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então, meus irmãos, esse encorajamento e conforto que o apóstolo Paulo vem nos apresentar nessa manhã é para nós outros. Ele está dizendo que, apesar de tudo isso, as tribulações e angústias, que todos, ele pede então ajuda em oração a favor deles, para que por meio de muitos sejam dadas graças ao respeito deles, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Que a nossa vida, em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio a toda a prova que nós venhamos passar, que a nossa vida seja motivo de glorificação ao Senhor, através de muitas pessoas, através de nossas famílias, através dos nossos amigos, através dos nossos vizinhos, que quando eles olharem para nós, eles possam glorificar a Deus, ver sim a nossa luta, ver sim a nossa tribulação, mas eles verão a consolação de Deus transbordante em nós, eles verão o encorajamento em nós, eles verão o conforto em nós, e glorificarão o nome de Deus, e quererão conhecer esse Deus, e se renderão a esse Deus que fez os céus e a terra. Que nós venhamos ficar com esta palavra nesse culto matutino nessa manhã. Encorajamento e conforto. Seja encorajado nessa manhã, seja confortado pelo Senhor nesta manhã. Creia e confie na palavra de Deus.